Bom dia, meninos. Bom, hoje nós vamos falar sobre um gênero que encanta grande parte da população. Aliás, esse gênero é campeão de bilheterias. Desde 1817, as pessoas são fascinadas por esse gênero. Por que será? Que gênero é esse? Ficção? Científica? Então vamos lá conhecer um pouco mais sobre esse gênero? Bom, meninos, por aí, essa música é um clássico da ficção científica, uma Odisseia no Espaço. É um tema que realmente marcou a história da ficção científica. Vamos lá?
Bom, queridos, realmente não tem como a gente falar de ficção científica sem citar Planeta dos Macacos. Um filme no qual os viajantes, testando a velocidade da luz, a ciência, logo vocês vão entender, se encontram num mundo onde é dominado por macacos. Macacos com características humanas e que, na verdade, né, os homens que são dominados. Bom, quais são as principais características, então, que eu posso perceber da ciência, do conto de ficção científica? O conto de ficção científica, ele, embora ele tenha muitos elementos fantásticos nele, coisas inimagináveis, ah, seres, macacos que falam, por exemplo, seria um conto fantástico? Ele tem um detalhe. Tudo o que acontece nele poderia acontecer sim, mas sustentado pela ciência. Algo acontece na ciência humana que leva a aquela situação acontecer. Bom, eu tenho inúmeros filmes, contos, que nos levam para outras realidades, ah, intra, interestrelares, né? Difícil de falar, como Star Wars, Odisseia no Espaço, 20 mil léguas submarinas, né, que é um clássico. Então, o conto de ficção científica, ele vai ficar aqui nesse plano? Não necessariamente. Ele pode ir para onde você quiser, para o planeta que você quiser. Ele pode viajar no tempo. Ele pode ir para o futuro, para o passado, desde que ele seja sustentado pela ciência. Nunca se esqueçam desses detalhes, né? Com os grandes experimentos científicos, os nossos personagens chegaram onde estão. Senão a gente cai no conto fantástico. Nós temos que convencer o nosso leitor que a ciência ela foi capaz de criar tudo isso que nós estamos vendo. Para os amantes da computação, né, da ciência, da linguagem, da computação, nós temos a trilogia Matrix, que também é sustentado por uma ciência, no qual um programador ele descobre através da ciência da computação que está vivendo numa realidade planejada. Mas veja bem, ele não está num portal mágico, ele não viaja para guarda-roupas mágicos, como as crônicas de Nárnia, por exemplo. Tudo é explicado através do quê? Da ciência. Quantos e quantas programações eles levaram para quê? Para criarem a realidade planejada. Então, a trilogia Matrix, para quem gosta do gênero de ficção científica e amantes da computação,
É uma excelente dica. Queridos, não tem como eu falar com vocês sem citar Steven Spielberg e um dos maiores sucessos da ficção científica, que é ET, o extraterrestre, onde nós temos um ET fofo, que a maioria não são, que vem para a nossa Terra, né? Ah, envolve a ciência? Sim. Normalmente, os extraterrestres, eles são seres extremamente inteligentes, muito mais que os seres humanos. E eles vêm para quê? Para dominar. Com exceção do extraterrestre, do ET, né? Que tem muito a ver com o conto que vocês leram, né? O trecho que vocês leram do livro, que é um homem bicentenário, que eu tenho ali um robô que começa a ter emoções e quer se tornar humano. Com a evolução da robótica, nós temos até as 3 leis da robótica. E nesse gênero também dos robôs fofinhos, né, da ficção científica fofa, nós temos a AI, Inteligência Artificial, que é um filme magnífico, que vai abrir a sua mente para o gênero da ficção científica, para você começar de uma forma muito, muito, muito ah, inimaginável. Vale a pena conferir. É bonitinho. Bom, eu sei que eu falei sobre viagem fora do planeta, eu já falei sobre sobre eles que vêm para o nosso planeta, que são os extraterrestres, né? E vou falar agora sobre viagem no tempo, que também é um clássico, que chama De Volta para o Futuro. É uma trilogia com 3 filmes, que é um garoto, amigo de um cientista, que constrói, né, esse cientista constrói uma máquina que anda no tempo. Ela vai para o futuro, o passado. Isso ele é muito importante para a gente notar o quê? Nesse filme, depois, acho que tá, se não estiver enganada, com 25 anos de estreia do primeiro filme. Pode perguntar para sua mãe, mas a senhora lembra do De Volta para o Futuro? Eu lembro, né? Lembro sim. Naquela época daquele filme foram mostrados diversos objetos científicos que eram inimagináveis de se ter. E hoje nós temos. Isso que é interessante, a evolução da ciência. Bom, queridos, quem nunca ouviu falar de Jurassic Park? Através da ciência, sempre através da ciência, que seja
uma ciência de laboratório, né? Que seja uma ciência, que é o caso do Jurassic Park, que eles conseguiram recriar os dinossauros, que é, inclusive, o nosso tema da nossa redação, que seja através de ciência eletrônica, linguagem de computador, que seja através de naves que viajam pelo espaço, é ciência. É através da ciência que se explica o que está acontecendo no meu conto, no meu filme. Né? Então, aqui eu tenho o quê? Uma grande experiência científica que levou à criação de dinossauros. A coisa saiu do controle? Saiu, mas dinossauros foram criados através da ciência. Bom, não ficou tão legal assim no final do filme, mas, né, teve dinossauro. Bom, queridos, partindo então para o lado de que a coisa começou a caminhar para o lado que não é tão legal, eu tenho Independence Day, que foi um sucesso de bilheterias, um marco também na história da ficção científica, né? E este filme, ele foi, assim, ele mostrou na época em que a grande capacidade da Terra ela ser exterminada tão rapidamente por seres tão inteligentes, tão incapazes a gente compreender, coisa que H.G. Wells já tinha falado lá em Guerra dos Mundos há muito tempo, mas ainda não tinha sido filmado, virado filme, né? E eu vejo aí o Pentágono, os Estados Unidos, todo mundo desesperados, né? Para derrotar um inimigo que eles nem conhecem. Olha só o poder da ciência desses seres extraterrestres. Esses aí não são tão fofos como o ET. Esses aí, eles realmente não vieram para amizade, ter telefone em minha casa. Realmente, eles vieram para quê? Para tirar o que tinha de bom, né? E assista. Não vou dar spoiler. Eu não poderia de deixar de citar a questão pós-apocalíptica criada por doenças virais. Temos, por exemplo, The Walking Dead, temos A Caixa, que foi lançado recentemente, temos O Só a Lenda, que é um dos inúmeros filmes da epidemia, né, que mostra como é que ficou a Terra após um erro, né, da ciência, que né, transformaram os seres humanos em quê? Em monstros, em zumbis, em exterminou total. Aí eu já tenho a ciência de laboratório, né? Então eu tenho que erros na ciência humana. Então eu tenho sobreviventes tentando sobreviver.
Então, a ficção científica, ela permeia por todos os lados. Isso que é o grande segredo dela. Ela agrada amantes de viagens estelares, viagens submarinas, ah, epidemias, ah, pós-apocalipse, extraterrestres, animais com poderes humanos que tomam a Terra. Então, ela passa por tudo. É muito criativo. A imaginação da gente voa. Porém, se não tiver a ciência sustentando, aí vira conto fantástico. Tudo bem? Bom, eu, para finalizar, né, nós temos que finalizar com Precursor, onde quando começou com, né, a Mary Shelley, né, em 1817, ali quando a ciência começa a evoluir, a medicina, então ela, com apenas 18, 19 anos, ela cria esse romance em que, com o poder da ciência, veja bem, Frankenstein ele não é um ser sobrenatural, ele foi um ser que a ciência médica construiu. Por isso ele não é um conto de terror, ele é um conto de ficção científica, entendeu? Ele pode assustar, sim, mas ele é um primeiro conto de ficção científica, lá no século XIX, final do século XIX. Eles já tiveram essa ideia de mostrar para a gente que, através da ciência, nós podemos criar aquilo tudo que nós queremos. Bem, quem nunca pensou no Exterminador do Futuro, no Robocop, né? Enfim, em ser invisível. Ai, se eu fosse invisível. Tem do H.G. Wells o conto do Homem Invisível. Então, vale a pena ler e conhecer. Bom, eu tenho a nossa proposta de redação, né? Fazendo sempre no caderno de redação, que é criar um conto de ficção científica. Bom, eu deixo um exemplo de mais um conto para vocês, além do Homem Bicentenário, que vocês têm no livro, interpretaram. Irei corrigir com vocês em outro vídeo. Aqui eu tenho um desenho super fofo, assim como eu tenho Scooby-Doo, né? Para os amantes dos contos de mistério, eu tenho os Jetsons, né? Que é o desenho para os amantes, né? Dos contos de ficção científica. As crianças também gostavam. Bom, conto de ficção científica, então a gente já sabe que é elementos totalmente imaginários, aquilo tudo que você quiser criar, no ambiente que você quiser estar, no tempo que você quiser estar, porém sustentado pela ciência. Eu te dei um tema, que na realidade você vai continuar, né, um conto do David Brin, que é famosíssimo. Dinossauros retornam, querem o petróleo de volta. Calma. Esses dinossauros, será que são comuns?
pensar quais foram as experiências científicas que trouxeram esses dinossauros de volta. E detalhe, que história é essa desses dinossauros serem tão inteligentes para interferir na economia do país? Eles vão comandar agora a venda do nosso petróleo? O que deixou eles tão inteligentes? Primeiro, você é um pesquisador e descobriu num certo lugar da Terra essa invasão. Você foi no centro da Terra, lembra Atlântida, a cidade no centro da Terra? Tem muitos lugares que você não conhece. Você pode colocar esses dinossauros lá. O que foi que deu errado na experiência, por exemplo, que trouxe esses dinossauros de volta e melhorados e inteligentes? Como é que eles são? Olha o tanto de dica que eu tenho para te nortear, para você descrever, né? Como são as pessoas? Lembra, primeiro parágrafo, descreva os meus personagens. Segundo parágrafo, usa para você descrever o lugar, o tempo em que você está. Quarto parágrafo, cria um conflito. Qual o problema que esses dinossauros estão causando? Como é que eles são? Eles são organizados? Eles são do bem? Ou eles são malvados? Estilo Independence Day, estilo Guerra dos Mundos, que vem para sugar tudo que a gente tem, que é o petróleo a todo custo. Me lembrei agora de Godzilla, né? Aquele monstro do clássico japonês, né? Bom, quarto parágrafo cria o conflito. Quinto, fecha. Conflito, clímax. Quinto, fecha. Se eles foram do mal, dá um jeito de acabar com eles. Manda eles para onde eles deveriam estar. Se eles forem do bem, de repente a humanidade consegue conviver aí com esses novos amigos. Bom, a escolha é sua. O que não pode faltar? Detalhes dos personagens. No máximo 3. Por quê, meninos? Eu já tenho um dinossauro. Eu já tenho você, que vai contar o conto para mim em primeira pessoa. Se você encher o conto de pessoas, cada personagem que você tem, você precisa descrever e explicar quem é. E eu quero um conto curto a princípio, para você começar. No máximo 25 linhas. Professor, eu posso fazer mais? Pode, claro. Também não é um 25 linhas, pronto, acabou. Mas eu gostaria, eu quereria que você começasse por contos mais curtos, tá bom? Seguisse o passo a passo do conto curto, né? Curto espaço de tempo, poucas personagens, espaço limitado. Qual espaço é esse? É igual tempo. Você quer no futuro? Você quer fora da Terra? É pós-apocalíptico? Aconteceu um apocalipse? Ficaram poucos sobreviventes? E agora os dinossauros voltaram, e voltaram inteligentes e vão dominar o mundo, eles que vão governar agora? É uma boa ideia. São dicas. Se você seguir essas dicas, o passo a passo, fazer uma pesquisa, dá uma olhadinha no YouTube, assista o Homem Bicentenário, por exemplo, procurem por contos, tem um conto maravilhoso que se chama O próprio Homem Bicentenário, e tem um outro, aliás, tem vários, 20 Mil Léguas Submarinas, é um romance, mas dá para ler bem rápido. Frankenstein é um exemplo, né? E eu poderia ficar aqui horas citando filmes e obras para vocês. Vou até falar para vocês aqui o seguinte: esse link que eu deixei aqui para vocês é um professor de literatura que ele dá um curso de ficção científica. Eu peguei aqui a ficção científica na literatura e ele vai dar o curso passando por todos os filmes, obras de todos os tempos. Eu vi, gostei. Faz um tempinho já, né, que a gente gosta de ficção científica.
Eu tenho certeza, né? Se você tiver um tempinho, faça esse curso. Você vai gostar. Se você for um amante do gênero, vai gostar mais ainda. Bom, então, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a coordenação, que ela passa o contato para mim, tá? Lembre-se do passo a passo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo, tudo bem? Terceiro parágrafo, você pode o quê? Me dar mais detalhes do espaço, do tempo, da problemática, do que está sendo causado. Por quê? Porque é um conto de ficção científica. Quanto mais criatividade, quanto mais ciência, quanto mais você explicar como foram as coisas que trouxeram esses elementos para cá, ou te levaram daqui para lá, de repente você está em outro lugar, né? Você é um pesquisador que foi para outra dimensão. A gente está no futuro, você anda no tempo já, né? E chega a um lugar que tem dinossauros que comandam a economia. Usem, né, o terceiro parágrafo para isso, para descrever para mim como é essa ciência. Quarto, cria um conflito com o clímax. Quinto, resolve. Tudo bem? Linguagem mais culta e narração em primeira pessoa. Você é o pesquisador. Tudo bem? Meninos, para terminar a nossa aula, eu deixo para vocês aproveitarem um pouquinho do que seria uma vida na ficção científica em desenho, né? É um desenho, mas um desenho que agradou há muitas gerações. Chama a mãe e o pai de vocês para ter certeza que eles assistiram. E esse desenho foi magnífico. Eu encerro com a abertura do desenho. Um beijo no coração, estou morrendo de saudade.